Pergunte ao doutor. Oferecimento: Hospital São José. Completo e inovador para acolher você. Unesc, a nossa universidade. Miocore Cardiologia. Seu coração é nossa prioridade. Gastromédica Instituto Castelã. A sua saúde na medida certa. Unicred. Unidos somos Premium. Urk Diagnósticos. Há mais de 30 anos crescendo com saúde. E Laboratório Búrigo. Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Pergunte ao Doutor através do nosso portal pergunteaodoutor.com.br. Agora com muito mais conteúdo para você. O nosso canal no YouTube, Pergunte ao Doutor, aproveita, vai lá e te inscreve. Toda semana uma entrevista inédita para você. E nós estamos na RTV Criciúma, canal 19.1 digital. Sempre em nome de Hospital São José, Unesc, a nossa universidade, Miocore Cardiologia, Gastromédica Instituto Castelã, Unicred, Urk Diagnósticos e Laboratório Búrigo. A alopécia é uma condição de saúde autoimune que atinge tanto homens como mulheres e que pode ser causada por diversos fatores. No último domingo, dia 27, o assunto veio à tona por causa do ocorrido durante a cerimônia de premiação do Oscar 2022, realizada em Los Angeles, nos Estados Unidos, quando o ator Will Smith agrediu o comediante Chris Rock por fazer uma piada envolvendo a cabeça raspada da atriz Jada Smith, esposa do ator. Jada decidiu adotar os cabelos raspados por conta do distúrbio e fala abertamente sobre o assunto nas redes sociais. Muito bem, no programa Pergunte ao Doutor de hoje vamos falar sobre esse assunto, a alopécia, e para falar sobre este assunto tão discutido agora nessa última semana, o meu convidado de hoje, eu tenho a honra de entrevistá-lo novamente, o médico dermatologista e também médico de família, Dr. Eduardo Martins. Dr. Eduardo, seja muito bem-vindo ao Pergunte ao Doutor. Olá, Aguinaldo. Muito obrigado pelo convite e uma entrevista oportuna realmente, né? Pois nós temos um assunto muito interessante para falar hoje. Doutora, a alopécia ficou bem comentada após o episódio ocorrido no último final de semana. Mas então, o que é a alopécia, doutora? Bom, Aguinaldo, a alopécia em si, o termo alopécia, ele engloba a queda de cabelo. O grande detalhe é que existem diversos tipos de alopécia. Como até na introdução ali, o assunto hoje é mais esse evento do Oscar, né? Essa alopécia em questão é uma doença autoimune. Existem outras alopécias por falta de vitaminas, existem outras alopécias que são as genéticas, que são as calvícies, né, os tipos de calvície, enfim, a gente vai explanar um pouco mais sobre isso. Então, a alopécia, de maneira geral, né, é o termo que a gente usa para queda de cabelo. Mas ela pode ser considerada uma calvície, doutor? Depende dela, sim. Como eu falei, existem alguns tipos de alopécias que são a calvície em si. Né? A calvície masculina, ela é chamada de alopécia androgenética. E a calvície feminina é chamada de alopécia de padrão feminino, hoje em dia. Então, elas são alopécias, sim, só que a calvície ela tem ligação com a parte hormonal. Doutor, e o que causa a alopécia? Como eu falei, depende da alopécia. Né? No caso de calvície, tanto masculina quanto a alopécia de padrão feminino, é o estímulo hormonal mesmo. São alterações hormonais que, com o passar dos anos, né, o homem vai ficando com as entradas, a mulher vai ficando com o cabelo mais rarefeito, mais fininho, onde a gente consegue ver o fundo do couro cabeludo. Né? Então, a causa da alopécia androgenética é a genética. Né? E existem alguns outros tipos de alopécia, como os eflúvios, por exemplo, o eflúvio telógeno, que é muito comum, é um tipo de queda de cabelo sazonal. A gente costuma dizer que todo ano a pessoa pode passar por uma época de queda, de troca dos fios, né? E muitas vezes essa queda de cabelo natural e sazonal, ela está muito prolongada. Ela para durar 3 meses, às vezes está durando 1 ano. Né? E isso chama-se de eflúvio telógeno. Então isso aí é um tipo de alopécia mais comum que existe, tá? E muitas vezes ela está muito prolongada, por isso causa bastante também dificuldade, aflição, principalmente nas mulheres, quando o cabelo começa a cair muito. Tem tratamento, é totalmente reversível. Né? E existem alguns outros tipos de alopécia também, como a alopécia com uma doença autoimune em questão ali no evento do Oscar.
Doutor, me diga uma coisa, quais são os tipos de alopécia? Então, como eu venho listando, a gente pode falar da alopécia androgenética, tá? Que é essa alopécia por dano genético mesmo, na verdade por genética mesmo. Tem os eflúvios, como eu falei, tem vários tipos de eflúvios também, é um outro tipo de alopécia. Tá? Existem alopécias cicatriciais, que a gente chama, muitas vezes é uma doença, um líquen plano, que é uma doença que dá na pele, dá também no couro cabeludo, a pessoa fica literalmente com uma cicatriz no couro cabeludo, essa é uma alopécia cicatricial. Tá? Existem as alopécias autoimunes, né? Por exemplo, a alopécia areata, que a gente vai explanar um pouquinho mais sobre ela, devido ao assunto ali do evento do Oscar. Então são diversos tipos de alopécia. As mais comuns, mais vistas assim mesmo em quantidade, é a calvície, tanto masculina quanto feminina. Masculina, alopécia androgenética, feminina, alopécia de padrão feminino. É legal a gente saber esses termos, né? E o eflúvio, né, que é o eflúvio telógeno, que é essa queda de cabelo anual, sazonal praticamente, que tem diversas causas, inclusive estresse, falta de vitaminas. Então as mais comuns de várias que temos, calvície e os eflúvios. Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com Pergunte ao Doutor. O meu convidado de hoje é o médico dermatologista, também médico de família, Dr. Eduardo Martins. No programa de hoje estamos falando especificamente sobre alopécia. Perdeu parte dessa entrevista? Acesse o nosso portal pergunteaodoutor.com.br, agora com muito mais conteúdo para você. O nosso canal no YouTube, Pergunte ao Doutor, aproveita, vai lá e te inscreve, aciona o sininho. Toda semana tem uma entrevista inédita para você. E nós estamos na RTV Criciúma, canal 19.1 digital. Já voltamos. Esse esporte é fantástico para a saúde. O ciclismo melhora o fôlego, reduz colesterol, controla melhor diabetes e hipertensão, não causa impacto articular, melhora o retorno venoso pelo trabalho das panturrilhas, funcionando como um coração auxiliar. É uma forma saudável para emagrecer. Que bom, né? E acima de tudo, proporciona um bem-estar incrível. Agora um conselho, mantenha sua bike com boa sinalização e manutenção para evitar acidentes. E use sempre o capacete. Quando que a gente pedala, o que acontece? A nossa saúde e a do planeta andam juntas. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron. Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Muito bem, já estamos de volta com o Pergunte ao Doutor e meu convidado de hoje é o médico dermatologista, também médico de família, Dr. Eduardo Martins. O assunto de hoje é a alopécia. Doutor, eu gostaria agora, até para aquele telespectador que pegou o assunto andando, para que o doutor discorra um pouco mais sobre os dois tipos de alopécias mais comuns. Perfeito. Primeiro tipo de alopécia mais comum, que tem bastante mesmo incidência, é a calvície. Tá? Como nós já falamos, né, a calvície masculina, chamada de alopécia androgenética, e a feminina, a alopécia de padrão feminino. Essa é uma doença genética. É uma doença que, se a pessoa tem a característica genética, ela vai desenvolver. Tá? E o mais interessante e o mais importante é a abordagem precoce. Tá? Pois é uma doença progressiva e o paciente tem que ter esse discernimento. Porque muitas vezes ele vem no médico depois de muito tempo, ele já não procurou o recurso, como dizem, ele deixou rolar. Né? E isso é muito ruim, pois ela é progressiva. Então, quando ela é calvície, está classificada como calvície, quanto antes a abordagem, melhor. Por quê? Primeiro, vamos conseguir estabilizar esse quadro. Eu digo estabilizar porque a doença vai seguir progredindo.
porém de uma maneira muito mais lenta. Então é possível sim estabilizar o quadro de calvície, tanto masculina quanto feminina. Outro benefício, vai melhorar o couro cabeludo como um todo. Então, além de a gente conseguir estabilizar a evolução da calvície, a gente consegue melhorar o couro cabeludo como um todo. Então, quanto mais precoce, mais inicial a abordagem, melhor. Inclusive para aquele paciente que pode vir se beneficiar da cirurgia de restauração capilar, porque é uma cirurgia feita para calvície, correto? Então, quanto antes tratar a doença, porque ela também vai continuar evoluindo. Então, quanto antes tratar a doença, quanto melhor ser a condição do couro cabeludo como um todo, melhor a expectativa de uma cirurgia de restauração capilar, que é um transplante capilar, ter sucesso. Agora, doutor, quais são os sinais assim que essa pessoa deve ficar atento? Tem algum sinal assim que evidencia bastante o problema? Na calvície é o afinamento dos fios. Geralmente é nas entradas, né? A entrada começa a ficar maior, o afinamento dos fios, às vezes lá na parte de trás, na parte da coroa, às vezes ele é um pouco difuso, não é tão característico assim, mas é o afinamento mesmo dos fios. E ele vai ficando mais frágil, mais fino, né? E o fundo do couro cabeludo começa a ser observado, né? Ou seja, o cabelo está fino, né? Tanto no homem quanto na mulher. A diferença é que na mulher é um padrão diferente, tanto que o nome é alopecia de padrão feminino, porque ela não se distribui igual ao masculino, ainda bem, né? A mulher ela continua com o couro cabeludo no seu lugar, porém todo ele fica mais fininho e mais rarefeito, a gente chama. Agora, doutor, por que no homem a parte lateral dos cabelos ela é mais preservada? Não existe a queda lateral? Por que isso, doutor? Boa pergunta. Não só na parte lateral, Aguinaldo, mas na parte da nuca também. Da nuca também, né? Eu digo que isso é um presente de Deus, porque se ele sofresse o mesmo dano da onde fica calvo, toda a cabeça ia ficar sem cabelo. Né? Ou seja, por que não cai o cabelo aqui nessa região e aqui atrás? Né? Porque esses fios eles se comportam de maneira diferente. Tá? O dano genético hormonal não agride esses fios. Por isso que é possível fazer o transplante. Porque o transplante literalmente é retirada a unidade folicular inteira, uma mudinha, vamos dizer assim, uma por uma, para colocar na área calva. E as pessoas perguntam, mas depois de colocar na área calva não vai cair também a calvície? Não, não vai cair. Porque ele vai se comportar como se estivesse aqui atrás. Tá? Então essa pergunta é perfeita, tá? E o telespectador tem que aprender sobre isso. Por que o transplante capilar é possível? Tá? Porque esse cabelo que é transplantado não sofre o dano da calvície. Tá? E ele não vai cair por quê? Porque ele se comporta como se estivesse lá atrás. Bem, doutor, tu comentaste que tem dois tipos, né? Os mais comuns. E qual é o outro tipo, doutor? Então, além da calvície, que é o muito comum, né, e muito temido, né, e necessário a atenção, outro tipo de queda de cabelo, alopecia muito comum, é o eflúvio telógeno. O eflúvio telógeno é aquela queda de cabelo por diversos motivos, tá? Mas geralmente é uma queda sazonal, é uma queda normal, vai acontecer, porém algumas vezes ela está muito prolongada. Os homens não percebem muito, porque ele usa o cabelo mais curto, cai cabelo, nasce de novo, ele não percebe. A mulher que tem os fios longos e que dão mais atenção para os cabelos, elas percebem mais. Muitas vezes, então, porque a queda normal de fios nossa é aproximadamente 100 fios por dia. Então cai bastante cabelo. Isso é normal. Isso é o normal. Então cai e nasce bastante cabelo, isso é o normal. Mas quando está nesse processo de eflúvio telógeno, às vezes por estresse, ele está mais prolongado, esse tempo de queda, falta de vitaminas, então diversos fatores. Essa queda que era para ser mais curta, ela está muito prolongada, ou seja, está caindo mais do que nascendo, ou seja, o cabelo perde um pouco o volume. Então esse é um tipo muito comum de queda de cabelo e tem tratamento eficaz, tem tratamento correto. O problema é quando o paciente não vai no dermatologista. Ele fica procurando alternativas, fica fazendo, vai na farmácia direto, muitas vezes, ou usa o que alguém usou. Né? Isso é muito comum, infelizmente, né? Que tu entrevista muitos médicos e sabe disso, né? Então, quanto antes tu fizer a consulta médica, for diagnosticado, descobre o que tem, trata, o tratamento dá certo. Então, o eflúvio telógeno é muito comum, tem tratamento eficaz e quanto mais precocemente tratar, mais rápido resolve e a pessoa fica feliz rapidamente. Agora, doutor, o estresse tem muita relação com o eflúvio? Tem, o estresse tem muita relação com o eflúvio, que é essa queda de cabelo, e com diversos outros fatores, né? Que daí, como tanto condições de pele, quanto condições clínicas, que a gente também entende como médico de família,
Aí a gente pode usar uma entrevista só para isso, né? Com certeza. Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. O meu convidado de hoje é o médico dermatologista, também médico de família, Dr. Eduardo Martins. O assunto que estamos abordando no programa de hoje é a alopécia. Aliás, nós estamos aqui na Unicred, né? A Unicred agora totalmente repaginada, agora nós estamos agora no modelo Premium. E, aliás, o doutor Eduardo Martins também é médico cooperado da Unicred, né? De cooperado raiz, né? Cooperado raiz, né? Somos cooperados desde sempre, né? E me diga uma coisa, doutor, como é que é ser um cooperado Unicred? Bom, a gente sempre recebe um atendimento muito diferenciado, né? Na nossa cooperativa, então a gente se sente em casa, literalmente, né? Quando a gente vem na agência. E hoje em dia, com a facilidade do digital, a gente tem uma assistência muito grande via WhatsApp também. Então, olha, é difícil a gente precisar vir na agência hoje em dia, né? Hoje a gente veio aqui para um momento especial para dar essa entrevista, né? E para ver essa nova sala aqui nessa sede aqui, mas está muito bonito mesmo e o trabalho é sempre muito bem realizado. A gente só tem a agradecer a cooperativa, a gente faz parte, né? Porque a gente, cooperativa já diz o nome, né? É verdade. Todo mundo tem um pedacinho. Com certeza. Se você não é cooperado ainda, venha visitar a Unicred. Rápido intervalo comercial e a gente já volta a falar mais sobre alopécia. Olá! O informativo do Hospital São José está de volta e nós estamos trazendo muito conteúdo importante, informação relevante para vocês sobre tudo o que acontece aqui no Hospital São José. Nas últimas semanas, como você já deve ter acompanhado, nós estamos falando sobre o serviço de nefrologia da instituição, porque recentemente nós lembramos o Dia Mundial do Rim. Então, a gente fez questão de trazer parte da equipe multidisciplinar que atende neste setor, que faz o atendimento a estes pacientes, né? Aqui no quadro para esclarecer as pessoas, para trazer a informação às pessoas como acontece esse atendimento, como elas lidam com estes pacientes. E eu converso então com a nutricionista responsável pelo setor de nefrologia, de hemodiálise do Hospital São José, que cuida desses pacientes. Obrigada pela participação no quadro. Eu agradeço. Eu queria que tu explicasse um pouquinho, Lidiane, para as pessoas, para que elas possam entender como é que funciona o tratamento dos pacientes que fazem hemodiálise no Hospital São José, do serviço de nefrologia. Como é que a nutrição atua com esses pacientes? Então, de primeiro momento, eu faço a primeira entrevista, um atendimento nutricional, um acolhimento nutricional. Sim. Conversa um pouquinho sobre a patologia, sobre a fisiologia, né? Claro. Para que o nosso rim trabalha, como ele trabalha. E em cima disso a gente faz as orientações nutricionais, tanto com o paciente quanto com o familiar. Claro. E eu faço acompanhamento mensal, em cima de exames bioquímicos. Em cima dos exames. Isso. Vocês, aqui do Hospital São José, né, para o atendimento a estes pacientes, a gente sabe que nutricionista faz aquela dieta pra gente precisar acompanhar, para melhorar, né, a alimentação, enfim. Com os pacientes em tratamento também acontece dessa maneira ou vocês simplesmente dão algumas dicas ou, né, passam informações importantes para que eles tenham um tratamento melhor, né? De primeiro momento são as orientações, tá? Mas se a gente vê a necessidade de um atendimento mais personalizado, sim, já foi realizado uma dieta planejada. E existe diferença de paciente para paciente que faz o tratamento de hemodiálise, por exemplo, ou não? As informações são sempre as mesmas para todos os pacientes? Com certeza é individualizado. Por quê? Porque o paciente ele pode ter ainda uma função residual, claro, né? Então ele não tem tantas necessidades nutricionais de restrições, então às vezes ele pode fazer ingesta hídrica e o outro talvez não. Então tudo vai depender da necessidade do paciente e o exame que está apresentando a cada mês. Diana, até um questionamento, uma curiosidade minha, né, a respeito como é que vocês fazem a abordagem, né, entre a equipe para com esses pacientes? Vocês se reúnem semanalmente, diariamente, mensalmente? Como é que vocês se organizam, né, para discutir caso a caso? Os atendimentos é conforme a necessidade do paciente, pode ser semanal, quinzenal ou até mesmo mensal. Lidiane, então, obrigada pelos esclarecimentos, né? A gente sabe a importância do acompanhamento, né, de uma nutricionista para todos os pacientes, mas em especial para os pacientes do serviço de nefrologia. Obrigada pelos esclarecimentos. Eu que agradeço. O informativo do Hospital São José de hoje fica por aqui, mas a gente se encontra no próximo programa. Até lá! A vida profissional nos traz novos desafios a cada dia. Avance na sua carreira com a pós da Unesc. Mais de 50 opções de cursos com conceito máximo no MEC. Desenvolva suas habilidades, aumente seu network,
participe de aulas dinâmicas com professores de alto nível e potencialize sua atuação profissional. Faça a pós-graduação Unesc, onde o futuro profissional é feito de propósito. Chama no WhatsApp 99915-0433. Esse esporte é fantástico para a saúde. O ciclismo melhora o fôlego, reduz colesterol, controla melhor diabetes e hipertensão, não causa impacto articular, melhora o retorno venoso pelo trabalho das panturrilhas, funcionando como um coração auxiliar. É uma forma saudável para emagrecer. Que bom, né? E acima de tudo, proporciona um bem-estar incrível. Agora um conselho: mantenha sua bike com boa sinalização e manutenção para evitar acidentes. E use sempre o capacete. Ô vó, quando que a gente pedala, o que acontece? A nossa saúde e a do planeta andam juntas. Muito bem, já estamos de volta com o Pergunte ao Doutor e meu convidado de hoje é o médico dermatologista, também médico de família, Dr. Eduardo Martins. E o assunto que trouxe o Dr. Eduardo para essa entrevista de hoje está pipocando nas redes sociais, nos veículos de imprensa, que foi, né, o episódio por conta aí o episódio do Oscar por conta da agressão do ator Will Smith ao apresentador Chris Rock, né, que acabou, de certa forma, né, ele se sentiu ofendido pela esposa por ela ter a alopécia, e a alopécia dela é autoimune, doutor, é isso? Exatamente, um evento muito chato, né, no Oscar, né, ninguém esperava por isso, mas aconteceu. E isso mostra também, na verdade, o estigma, né, da doença de pele, né? E o estigma especialmente da alopécia, porque isso mexe com o emocional das pessoas. Isso é uma coisa que a gente sabe, a gente trabalha com isso, vê no dia a dia, né? Mas foi uma forma da população em si ver, né? Mas como é que pode esse assunto poder ter gerado isso tudo, né? Sim, ele gera. Então é um assunto delicado quando tu fala de um problema de outra pessoa, né? E no caso dela, ela tem uma doença autoimune, não é essas alopécias mais comuns que a gente falou antes, tá? É uma doença autoimune. Doenças autoimunes são desajustes do nosso sistema imunológico, né? Deus fez o nosso sistema imunológico perfeito, tá? E com o passar dos anos, dependendo de estresse, de intoxicações, de má alimentação, baixa qualidade de vida, deficiências nutricionais, problemas genéticos, problemas que a gente não conhece, ou seja, por diversos problemas de saúde, o nosso sistema imunológico ele se desorganiza e ele para de apenas nos defender, ele continua nos defendendo. Eu costumo explicar, nos defende de gripes, nos defende de várias coisas, porém ele começa a agredir alguns órgãos. Tá? Isso também é conhecido como reumatismo, muitas vezes. Tá? Quando agride os ossos, é mais comum as pessoas entenderem como um reumatismo. Tá? Então a doença autoimune é isso. É um desajuste, uma desorganização do sistema imunológico que foi criado para nos defender. No caso da alopécia areata, conhecida também como pelada, tá? É o nome mais popular da alopécia areata, o sistema imunológico está agredindo o couro cabeludo, os pelos, muitas vezes a barba também, tá? Ou alguma outra área do corpo. Mas é mais comum no couro cabeludo. E essa queda de cabelo, a área acometida fica pelada, literalmente. Ela fica sem nenhum fio, certo? E fica com rodas, geralmente, que nós chamamos de áreas ou placas de alopécia. É mais comum, o mais correto é falar áreas de alopécia, sem nenhum fio, certo? E isso é uma condição autoimune, uma condição de difícil tratamento. É mais fácil o diagnóstico, muitas vezes, porque a gente, com experiência, né? A gente bate o olho, já sabe muitas vezes que é uma alopécia areata. Pode dar na sobrancelha, pode dar na barba, mais comum no couro cabeludo, e isso é estigmatizante mesmo. A pessoa fica muito abalada, dependendo do tamanho dela e da dificuldade para resolver, é um abalo emocional muito grande. E até mesmo porque, né, doutor, em se tratando de uma pessoa pública, né, exato, como no caso da atriz, né, acredito que a coisa se complique um pouco mais, né? Tanto porque, que ela... quer dizer, foi global, né? Exato, e tanto que ela expôs na rede social, né? Eu tenho esse problema, eu trato esse problema, ou seja, hoje em dia é muito comum, né? Muito comum. Isso é bom também, né, Gui? Em vez das pessoas ficarem se trancando com aquele problema, a rede social está aí muitas vezes, né,
para usar também como testemunho, né, para ajudar outras pessoas. Às vezes a pessoa está iniciando o quadro, opa, eu tenho aquele problema. Inclusive esse evento todo, né, chamou a atenção para isso, né, para quem tem algum problema similar, para que vá ao médico, né, vá ao dermatologista para diagnosticar, para ver o que é. Doutor, me diga uma coisa então, como é que funciona o tratamento para esse tipo de alopécia? Então, já dá para perceber que é um tratamento difícil, porque se fosse um tratamento mais fácil, uma condição simples, ela não estaria com esse problema até hoje. O tratamento das doenças autoimunes não são simples e muitas vezes é difícil por onde a gente vai caminhar. Tá? E o da alopecia areata também. Então existe tratamento com medicamentos que modulam o nosso sistema imunológico, vamos dizer assim, para que ele, na verdade, bloqueie um pouco a ação dele, para que eles parem de agredir o órgão X, no caso o couro cabeludo, mas na alopecia areata é mais comum o tratamento tópico. Então a gente utiliza produtos mesmo naquela área calva, para que aquela inflamação, vamos dizer assim, que está acontecendo ali cesse, aquele processo cesse e que o cabelo volte. Tá? É muito importante a gente falar que as causas emocionais estão muito ligadas à alopecia areata. Então, geralmente o paciente foi um trauma emocional que desengatilhou, assim, sabe? Foi um gatilho, né? Uma separação, uma perda de um familiar, ou a perda de emprego, algo assim, né? Que a pessoa ficou abalada e muitas vezes ali um tempo depois aparece a alopecia areata. Então é muito difícil não estar relacionado a um fator emocional. Então, para o tratamento que já não é fácil, é necessário que ele tenha um acompanhamento psicológico junto, ou psicólogo, ou psiquiatra, muitas vezes. Ou seja, o tratamento emocional faz parte do tratamento da alopecia areata. Doutor, então, para finalizar nossa entrevista, o doutor comentou sobre os hábitos de vida, né, saudáveis. O que se pode fazer, doutor, para tentar pelo menos evitar que tenha uma progressão mais rápida? Não só uma progressão mais rápida, mas até um tratamento também, né? Pois a qualidade de vida ela tá relacionada a tudo, né? Então tem muitas doenças que podem ser prevenidas, inclusive, né? A pessoa vai ter uma doença autoimune, tudo, muitas vezes ela vai ter, mas se ela tiver uma qualidade de vida muito grande, por exemplo, controle do peso, sono de qualidade, alimentação saudável de verdade, né? Não fumar, ter tempo de qualidade de descanso, alimentação saudável, de verdade, como eu já comentei, muitas vezes tomar suplemento se a pessoa precisa. Então tudo isso conta muito para a pessoa ter saúde. Então isso às vezes já previne alguma doença, isso é um fato, a medicina sabe disso, né? Que quanto mais tu cuidar da tua saúde, mais difícil você ter doença, certo? Mas vamos contar que já está com o diagnóstico, já tem o diagnóstico, é a mesma coisa. Quanto mais esse paciente buscar voltar de repente um pouco atrás, ele perdeu a saúde 5 anos sem cuidar da saúde e passou a partir daquele evento. Tem pessoas que infartaram jovens e depois mudaram radicalmente a vida, pararam de fumar e hoje estão muito saudáveis. Exatamente. Né? Então é mais ou menos a mesma coisa com as doenças de pele, com essa doença autoimune que estão também. Isso aparece, a pessoa descobre, opa, tem algo errado, né? E ela tem uma mudança de hábitos de vida tão grande, tão impactante, né? Que ela, além dela melhorar dessa condição, ela passa a ter muito mais saúde depois do que tinha até então. Muito bem, no programa Pergunte ao Doutor de hoje eu tive o prazer de conversar com o médico dermatologista e médico de família, Dr. Eduardo Martins. Doutor Eduardo, muitíssimo obrigado mais uma vez por ter aceito o nosso convite, dispor aí um pouquinho do teu tempo, que eu sei que é bastante corrido, para nos conceder essa entrevista. Eu que agradeço, Aguinaldo, e espero a gente poder já ter um outro tempo futuro, né, falando um pouco mais sobre esses assuntos, discorrendo sobre outros também. Né, e eu quero deixar o meu Instagram, com certeza, que é @DrEduardoMartins. @DrEduardoMartins, tudo junto. Lá tem bastante informação de qualidade, a gente faz matérias mesmo, com bastante qualidade, bastante informação mesmo para todo mundo que busca. E aliás, o Dr. Eduardo Martins também está lá no blog do especialista, no portal pergunteaodoutor.com.br. Muito bem, o programa Pergunte ao Doutor vai ficando por aqui. Se você quiser rever essa e outras entrevistas, acesse o nosso portal pergunteaodoutor.com.br. Agora com muito mais conteúdo para você, o nosso canal no YouTube, Pergunte ao Doutor. E também nós estamos na RTV Criciúma, canal 19.1 digital. Sempre em nome de Hospital São José, Unesc, a nossa universidade, Miocore Cardiologia, Gastromédica, Instituto Castelã, Unicred, URC Diagnósticos e Laboratório Búrigo. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e até semana que vem com mais um Pergunte ao Doutor. O canal direto para a sua saúde. Até lá! Pergunte ao Doutor. Oferecimento
Hospital São José, completo e inovador para acolher você. Unesc, a nossa universidade. Miocore e Cardiologia, seu coração é nossa prioridade. Gastromédica Instituto Castelã, a sua saúde na medida certa. Unicred, unidos somos Premium. Urque Diagnósticos, há mais de 30 anos crescendo com saúde. E Laboratório Búrigo.